Vamos falar agora, pessoal, sobre Arrascaeta e Luiz Araújo. Esses dois jogadores que saíram machucados, né, no último sábado, no jogo contra o Internacional. E eles fizeram, o Flamengo inclusive divulgou uma nota informando a situação deles. Assim, eles não entraram em detalhes porque o Flamengo não divulga, por exemplo, o grau da lesão. Apenas informa que o jogador, que o atleta, nesse caso, ambos os atletas estão lesionados. E a nota que o Flamengo divulgou é a seguinte: os atletas Arrascaeta e Luiz Araújo realizaram exames na manhã desta segunda-feira que confirmaram lesão no bíceps femoral da perna esquerda de ambos. Então, a lesão é a mesma e, de acordo com informações trazidas aí pelo Vene Casagrande, são lesões muito parecidas, inclusive no grau de gravidade, tá? Estão ali, segundo informou o jornalista, entre o grau 2 e 3, que não é um grau baixo, tá certo? Vale lembrar que Eric Pulgar, sofreu essa mesma lesão, com a diferença que foi na perna direita, tá? E lembra que o tempo de recuperação do Pulgar foi muito longo, ele ficou mais de um mês parado, né, se recuperando. Pensava-se inicialmente que era algo fácil de ser recuperado, mas ele levou mais de um mês para poder voltar a jogar. Então, a preocupação agora, pessoal, é de que esses dois jogadores fiquem de fora das finais da Copa do Brasil. Sendo uma lesão de grau 2, quase 3, vamos imaginar que seja isso mesmo, então o tempo de recuperação pode se estender até 45 dias, o que inviabilizaria totalmente a presença desses dois jogadores na final da Copa do Brasil. Quer no primeiro jogo, que é dia 17, quer no segundo jogo, que é no dia 24. Então vamos torcer aí, pedir a Deus para que essa lesão não seja tão grave quanto tem sido noticiado e que esses jogadores possam sim estar à disposição, estar em campo no dia 17, nos dias 17 e dia 24 aí para defender o Mengão na final da Copa do Brasil. Mas a informação de momento que se tem é essa: confirmada a lesão, e a lesão é a mesma sofrida pelo Eric Pulgar, a diferença é que foi na perna esquerda deles dois, ambos na perna esquerda, no mesmo músculo, exatamente no mesmo músculo, só que na perna esquerda. A do Pulgar foi na perna direita. Vamos torcer para que eles se recuperem logo e estejam à disposição. Mas há sim essa possibilidade de ambos ficarem de fora da final da Copa do Brasil, tá? Vamos falar agora sobre Rodolfo Landim, falando sobre Jorge Sampaoli, e ele também falou sobre um outro assunto que eu vou falar aqui com vocês, que é o aniversário do Gabigol. Rodolfo Landim estava presente nesse evento lá no Rio de Janeiro, na CBF, e ele foi questionado. Ele não gravou entrevista, né, mas ele foi questionado pelos repórteres que estavam lá, pelos jornalistas, sobre o futuro de Jorge Sampaoli. Tá? E ele responde, ele foi muito direto quanto a isso. Perguntaram a ele se o Jorge Sampaoli permanece para a final da Copa do Brasil. Se o Jorge Sampaoli, não sei se vocês lembram, na coletiva do jogo anterior, o Jorge Sampaoli inclusive deixou isso aberto. Ele disse: talvez eu nem esteja mais aqui na final da Copa do Brasil. E aí os jornalistas questionaram o Rodolfo Landim justamente sobre isso, se o Jorge Sampaoli estaria na final da Copa do Brasil. E a resposta do Rodolfo Landim foi a seguinte: é óbvio, estamos no meio de uma temporada com 2 decisões. Todo mundo faz avaliação ao fim do ano. Então essa foi a resposta de Rodolfo Landim. É óbvio, é claro, se tem uma coisa óbvia, é que a gente não pode confiar em palavras de dirigente de futebol, né? Então, assim como ele está afirmando que o Jorge Sampaoli fica até o final, até as finais da Copa do Brasil, a gente não é algo que a gente pode afirmar com toda certeza. Porque se tem uma coisa que não dá para confiar, é justamente em palavras de dirigente de futebol no que diz respeito a esse tipo de negociação, tá? Mas ele deu essa certeza de que o Jorge Sampaoli ficaria pelo menos até a final da Copa do Brasil, uma vez que já há um movimento dentro da diretoria do Flamengo para tirar o Jorge Sampaoli de imediato, tá certo? Eu falei isso no vídeo anterior aqui com vocês. Um outro assunto que ele foi questionado e que ele falou também foi sobre a programação do Flamengo. A programação do Flamengo desta semana, tá? Programação de treinos do Flamengo. O Flamengo divulgou a programação, que serão 5 dias de treinos. Todos os treinos pela manhã.
A única exceção é o treino da quarta-feira, que será à tarde, tá? Treino de segunda, de terça, de quinta e de sexta serão treinos realizados no período da manhã. O único treino à tarde é o que será realizado na quarta-feira. E aí começou-se a criar agora uma teoria de que essa mudança de horário, que é o único dia diferente na semana, essa mudança de horário seria em decorrência da festa do Gabigol. Essa festa que o Gabigol está dando em comemoração aos 27 anos de idade, estava sendo divulgada que seria realizado na quarta-feira, na noite de quarta-feira. Mas agora, já não é mais quarta-feira, está sendo divulgado que será na terça-feira à noite. Então, o que os jornalistas estão fazendo, tentando costurar uma ideia, é de que possivelmente essa mudança de horário seria em virtude da festa, tá? E aí ele foi questionado sobre isso, né? E ele falou o seguinte: a comissão técnica é que cuida disso. Ele disse que isso é responsabilidade da comissão técnica. Ele disse: a comissão técnica é quem tem isso, mas acho difícil mudar de quarta-feira por causa de qualquer coisa. A programação do Flamengo é cumprida, não tem conversa. Então, de acordo com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, a mudança de horário não tem nada a ver com a programação do Gabigol. Mas, a gente não pode afirmar, mas que fica de fato uma pulga atrás da orelha, fica. O único dia da semana que o treino vai ser em horário diferente é justamente na quarta-feira, que é pós-festa. Se a festa é na terça à noite, quarta-feira é pós-festa, por que então que o treino está se adequando? Pelo menos é o que parece, ninguém pode fazer essa afirmação, mas o que parece é isso, que o treino está se adequando à programação do Gabigol, tá? E isso aí é um negócio muito sério, isso aí é um negócio problemático.